aí pessoal, tudo bem? Para a gente ser mais célere nas nossas aulas e ganharmos mais tempo, eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo. Esse videozinho tem como finalidade a gente fazer a correção das atividades que eu postei para vocês, que vocês deverão me entregar agora dia 16. Esse vídeo vai estar disponível para vocês, seja no Google Classroom ou pelo link, para que vocês possam acessá-lo pelo YouTube, certo? Para facilitar e não carregar nenhum equipamento de vocês, seja o celular ou seja o computador de vocês. Vocês assistem e fazem a correção das atividades de uma forma mais célere e mais rápida, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa correção pelas primeiras atividades da página 116, que são as seguintes, né? Páginas 116 e 117. Eu estou acompanhando aqui do lado o e-book, né, com as perguntas, para a gente estar fazendo a correção de uma forma bem tranquila, bem sossegada. Nós vamos estar utilizando, eu vou utilizar aqui as imagens que vão ser postadas aqui, com as respostas, com os textos, para que vocês possam parar, anotar e colocar as ideias principais. Vamos aprender também a resumirmos as nossas ideias em palavras ou em argumentos que sejam mais coesos, para a gente não fazer textos longos, textos tão grandes, tá bom? A primeira pergunta da página 116 diz o seguinte: o século XIX foi marcado pelo surgimento de grandes inovações tecnológicas. Cite duas inovações da segunda revolução industrial. É muito simples. A segunda revolução industrial, nós já falamos sobre isso, ela vai trazer novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo. Se você cita essas duas fontes, você está contemplando o pensamento da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Outro desenvolvimento também importante vai ser o desenvolvimento de novos meios ou novas formas de comunicação. Então, a sua resposta pode ser abordando a questão do petróleo e também as novas energias e principalmente a utilização do aço também pode ser abordado. E os meios de comunicação que vão se desenvolvendo, como especificamente bem diretamente o telefone, os telégrafos e assim sucessivamente, certo? Essa é a questão número 1 da página 116. Questão número 2. Leia o texto a seguir e responda às questões. O texto, ele faz referência à diferença ou conjunto de práticas que constitui imperialismo, né? Principalmente a questão do capitalismo financeiro, a questão das políticas neoliberais, a economia capitalista e aquilo que vai surgir do monopólio. E existem duas perguntinhas. A letra A. Cite duas diferenças entre o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista. A resposta para essa questão é muito simples. Se nós pensarmos que o capitalismo monopolista ou aquele capitalismo que vai surgir, o capitalismo financeiro, né, ele vai trazer para nós uma visão de uma constituição de grandes conglomerados financeiros. Isso é uma característica importante do capitalismo monopolista, porque até então o outro capitalismo, ou aquela ideia de capitalismo que nós tínhamos, é a livre concorrência, as empresas concorrendo entre si. Mas o novo modelo de capitalismo que vai surgir, o capitalismo monopolista, as grandes empresas vão absorvendo as pequenas empresas, fazendo como aquela dinâmica do peixinho que nós vimos recentemente. Eu mostrei para vocês uma aula. As maiores, o peixe maior, vai pegando os peixinhos pequenos. Essa é uma visão do capitalismo monopolista. Outro aspecto que a gente pode imaginar, citar, como eu disse para vocês agora há pouco, é a restrição da livre concorrência. Não vai se ter as pequenas empresas ou as médias empresas, vão ter os grandes conglomerados. Então, aquela concorrência que existia vai ser diminuída, vai ser restringida. E também nós vamos encontrar uma política liberal um pouco mais abandonada e uma maior intervenção do Estado, né, por meio de políticas alfandegárias protecionistas. Por que uma maior intervenção do Estado? O Estado vai intervir mais, já que não vai ter uma livre concorrência de comércio, o Estado vai ter o seu papel de mediador, de regulador. E também, ao mesmo tempo, as políticas alfandegárias, valorizando os seus produtos internos em relação aos que virão, os produtos estrangeiros, as políticas do Estado em valorização dos seus produtos será maior. Por isso, a importância do papel do Estado e de uma política alfandegária mais bem executada e mais bem cobrada, certo? A letra B. Explique o conceito de capitalismo financeiro.
Para você caracterizar bem essa resposta, ela é bem objetiva. Seria a concentração do mercado nas mãos de trusts, holdings e também a formação de cartéis. Nós vimos, e eu vou colocar para vocês, uma explicação bem prática, como nós fizemos na nossa aula. As holdings, os grandes conglomerados, as trusts, é a mesma linha de produtos, como eu até dei o exemplo aquele dia para vocês na aula, da Sadia, Perdigão, que criaram a BRF, se não me engano. E também os conglomerados, no caso as holdings, eles não têm uma obrigatoriedade de ter uma mesma linha de produto. Pode ser uma holding com várias linhas de trabalho ou várias formas de absorver outros ramos de empreendimentos. Já os cartéis, que seriam a formação de uma mesma formação de preços do determinado produto. Podemos pegar como exemplo a venda de combustível, todos os postos venderem o combustível ao mesmo preço, isso é a formação de cartel. Então, essa política financeira que foi pedida para nós a respeito do conceito de capitalismo financeiro é isso, caracteriza pela formação e concentração de capital na mão dessas holdings, desses trusts ou dessas formações de cartéis. Correto? A número 3 da página 117, não perca, vamos lá. Explique 2 fatores que contribuíram para a corrida imperialista europeia do século XIX. Você pode mencionar o seguinte, você pode citar o seguinte aspecto: a necessidade das potências europeias em escoar ou fazer a escoação do seu capital acumulado através de investimentos, de obras de infraestrutura, seja nas suas colônias, onde elas tinham áreas de influência, ou até mesmo nas suas metrópoles. Outro ponto que pode ser considerado importante é vantajoso os empréstimos de capitais, as metrópoles europeias fazerem o empréstimo desse capital acumulado às colônias, aqueles territórios que até então foram tornados dependentes, ocupados pelas colônias europeias. Então, se você citar alguma dessas 2 coisas, você está fazendo a sua resposta de uma forma bem correta, tá bom? A questão 4 da página 117. O quadro a seguir apresenta dados comparativos sobre o colonialismo europeu da Idade Moderna e o neocolonialismo do século XIX. Complete as informações. Você tem essa primeira coluna, apresentando, nos perguntando sobre as áreas principal de atuação, fases do capitalismo, patrocinadores, objetivos econômicos e a justificativa ideológica. Então, para a gente completar esse quadro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer passo a passo esses espaços a serem completados. Primeira coluna, ela está com os 2 espaços vagos. Então, no primeiro quadrinho, colonialismo europeu do século XV, aonde que ele ocorre? Nas Américas, mais especificamente América Central e América do Sul, certo? O neocolonialismo do século XIX, a segunda coluna, nós vamos colocar África e Ásia. A segunda linha, primeira coluna já está completado, que fala das fases do capitalismo, é uma fase mercantilista. Na segunda coluna, onde também fala das fases do capitalismo, nós vamos colocar monopolista e financeiro, tá bom? A terceira é patrocinadores, já veio completa, é burguesia comercial, estados europeus, e a outra burguesia financeira e industrial, estados da Europa, América do Norte, Estados Unidos, Ásia e Japão. A quarta linha, objetivos econômicos. A primeira coluna já está completa, colocando a exploração de produtos coloniais, e nessa próxima coluna nós vamos colocar financeiro, certo? Então, os objetivos econômicos do neocolonialismo do século XIX eram financeiros, diferentemente dos outros, que era a exploração de produtos coloniais. Por fim, a justificativa ideológica, tanto na coluna do colonialismo do século XV, quanto na colonialismo do século XIX, nós temos que completar. Do século XV, a primeira coluna, é simples, a necessidade que eles justificavam as suas expansões para esses lugares. Uma busca de matérias-primas, mercado consumidores. Já no caso, o neocolonialismo, a justificativa era uma missão civilizatória,
uma superioridade europeia e uma necessidade também de pegar esses capitais financeiros, capital financeiro adquirido nesse neocolonialismo e investir sobre uma infraestrutura, sobre melhores condições. Então é um pouco diferente de uma e outra. É só você completando, você dá uma pausazinha, vai completando cada espaço das lacunas do nosso quadro. Tá ok, pessoal? Intervalinho para água, já já a gente volta para continuarmos com mais correção de atividades. E aí, voltamos? Vamos lá? Página 119 do nosso livro, questão 5. Vamos lá. Assumir o fardo do homem branco. Essa é a célebre frase proclamada pelo chamado poeta do imperialismo, Rudyard Kipling. Explique o significado deste mito. É muito claro você abordar o seguinte, que as sociedades europeias naquela época, as potências coloniais europeias, elas tinham como desejo, como fundamento, essa frase, assumir o fardo do homem branco, nada mais, nada menos, deixar claro que aqueles aonde eles estavam indo, elas tinham, as potências europeias tinham a missão de colonizar, de serem generosos, de levar civilidade àqueles lugares, considerando que esses lugares, Ásia e África, na visão dos europeus, eram lugares de bárbaros, lugares onde havia um pensamento primitivo, arcaico. Mas essa teoria, não se confundam ou não se deixem enganar, essa teoria ou essa ideia do homem do fardo branco, o peso do fardo do homem branco, perdão, ela apenas escondia o real interesse das potências europeias, que visava encobrir as suas intenções econômicas, suas intenções de dominação e também a busca por lucros e também poder político dentro dessas colônias que vão ser colonizadas pelas potências europeias, tá bom? A outra questão que nós pedimos também é a questão número 7 da página 119. Vamos para ela. Explica o significado de protetorado, colônias e áreas de influência. Protetorado, a letra A, é uma forma de regime ou de método intermediário da dependência, uma vez que os protetorados eles mantêm o governo local, mas de uma certa forma eles são administrados ou sofrem influência daquela metrópole dominadora, certo? Então, eu mantenho o governo local em um determinado lugar da África, mas esse governo local atende às necessidades ou cumpre as decisões vindas do governo metropolitano. A letra B, colônia, o domínio direto, né? Ou seja, perpetrado das colônias, o controle político, administrativo, econômico e até militar daquela área por aquele lugar que foi conquistado. Um exemplo disso a gente pode comparar de colônia é o pacto entre Brasil e Portugal, pacto colonial. É o mesmo princípio quando você determina que aquele lugar será sua colônia. Então você administra, você influencia economicamente, politicamente e militarmente. Bom? O outro, a letra C, áreas de influência. Áreas de influência exercia-se uma dominação sobre essas áreas, né? Não como protetorado ou não como tão diretamente como as colônias, mas elas eram obrigadas a conceder privilégios econômicos, jurídicos para as potências, né, imperialistas, que revertiam em poucas benesses para esse lugar, para essas áreas de influência. Mas as áreas de influência eram obrigadas a beneficiar e apoiar aqueles lugares chamados metrópoles imperiais. Tá bom? Voltando aqui, página 126, questões da 10 à questão 12. Vocês vão observar essa figura. Observe essa figura. No livro de vocês é a figura 9 da página 124. E a partir da observação dessa figura, nós vamos responder as questões. Questão 10. Identifique o fato representado na charge, referente ao imperialismo na África. O que a gente pode determinar dessa charge? Nada mais nada menos do que faz referência à Conferência de Berlim, realizada no ano de 1883. Certo? Então, é esse episódio que está sendo retratado nessa imagem. A letra, ou melhor, o número 11.
apresente 3 determinações firmadas a partir deste fato retratado na imagem. A gente pode colocar a fixação do Estado livre do Congo, atendendo às necessidades do rei Leopoldo I da Bélgica, a livre navegação pelo rio Congo, e o terceiro, que é a entrada decisiva, né, ou importante para o interior da África subsaariana, certo? Então, essas são as 3 determinações firmadas a partir do fato retratado nesta chart. A número 12. Indique a consequência desse acontecimento para as sociedades africanas. Nós já falamos em nossas aulas que o imperialismo ele veio com uma ideia de levar civilidade aos africanos e asiáticos, mas ao mesmo tempo ele destrói, ele vai minando as culturas, destruindo as figuras importantes de cada localidade. E isso, quando você pega um mapa da África, que era cheio de etnias, e redivide todos eles, não respeitando as culturas e não respeitando as etnias, você vai criar rivalidades e fazer um acirramento entre os grupos étnicos existentes naquele lugar, certo? A Conferência de Berlim, né, que nós falamos na questão anterior, de 1883, ela vai impor uma nova ordem, ou seja, uma nova ordem às populações nativas, às populações africanas e asiáticas, oprimindo-os economicamente, politicamente e também culturalmente, extinguindo tudo o que eles tinham de importantes e impondo a doutrina ou a ideologia europeia. Certinho? Agora nós vamos para a página 136 para respondermos mais algumas atividades da do nosso trabalhozinho. Vamos lá. 16, 17 e 18 da página 136. Vamos analisar essa ilustração aqui. A imagem a seguir e vamos responder. A imagem do século XIX mostra a China sendo partilhada pela Inglaterra, pela Alemanha, Rússia, França e Japão, certo? Esquerda para direita, aonde eu citei para vocês aí os personagens referentes a essa imagem, certo? A primeira pergunta, que é da página 116, faz o seguinte para nós, ou melhor, da página 136 para a página 137. A pergunta é a seguinte: explique o processo que levou a China à situação apresentada na chart, nesta chart aqui, correto? Então, é muito simples. A partir do território asiático, assim como foi traumático também no processo de divisão do território africano, ela vai apresentar algumas questões que são muito similares, mas também confrontos, como, por exemplo, a partir do território chinês em zonas de influência. Esses movimentos de transformar o território chinês em zonas de influência vão causar muitas pressões inglesas sobre o governo chinês, tal ponto que vamos chegar às divergências comerciais entre a China e a comunidade inglesa, comércio inglês, a rainha, né, o Império Britânico, que eles faziam comercialização do ópio. E essa comercialização do ópio, esse contrabando do ópio, ele vai sair daquilo que era de comum, aquilo que fazia parte da cultura chinesa, ocasionando na chamada Guerra do Ópio, que vai ser vencida pelos ingleses, aonde os ingleses, como zona ou área de influência sobre a China, vão obrigá-los que eles façam concessões. Uma delas é a abertura dos portos, através do Tratado de Nanquim de 1842. Então, é importante destacar que a derrota na Guerra do Ópio, através das divergências comerciais de uma área de influência que é a China para com os ingleses, far-se-á a necessidade de que eles abram o comércio, abram os portos, através do Tratado de Nanquim, certo? E isso vai aumentar ainda mais o retalhamento do seu território e a perda das suas potencialidades econômicas perante essa dominação inglesa na China, certo? A questão 17. Indique o acordo imposto pelos europeus que se relaciona com a cena satirizada na charge e duas de suas determinações. Vocês podem colocar o Tratado de Nanquim, que nós acabamos de mencionar, de 1860, né? A abertura econômica
e a concessão de vantagens comerciais para os ingleses e as principais potências europeias que redividiram o território chinês, correto? A questão 18. Apresente uma reação dos chineses diante dessa situação. A reação mais imediata a essa opressão que os chineses sofrem através das imposições imperialistas, principalmente da coroa britânica, sobre o seu território, sobre a cultura, sobre os costumes, a gente pode destacar a revolta dos Boxers, né? Que, como medida que vão questionar e vão confrontar o domínio imperialista naquele lugar. Lembrando que esse confronto, os Boxers, eram os lutadores, né? Os que praticavam artes marciais. Como os ingleses não conheciam o nome daquelas artes, eles chamavam eles de Boxers, né? Os lutadores. Então eles vão se revoltar contra a exploração, contra a dizimação da cultura, contra as pressões econômicas e as imposições que eram feitas pelas potências europeias sobre a China. Por isso, a revolta dos Boxers, correto? Mais um tempinho para a gente tomar uma água e a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá. Voltando, página 140, não é verdade? Página 140, questões 22 e 24. Anotei aqui, página 140, questões 22 e 24. Questão 22. América para os americanos. Esse é o lema chamado da doutrina Monroe. Apresente dois princípios a essa doutrina. Primeiro princípio, a refutação, a não aceitação mais da influência das potências europeias sobre o território americano. Os Estados Unidos não querem mais. Deixa os europeus para lá. Nós vamos fazer o nosso caminho, nós vamos fazer a nossa vida aqui, dentro do nosso território. Segundo princípio, ou segunda ideia, a política isolacionista, uma postura de isolamento referente às políticas europeias. Nós vamos fazer o nosso caminho aqui, trilhar o nosso caminho, então vamos isolar politicamente, economicamente, por este momento, por este tempo das potências europeias. Então você pode colocar que essa frase América para os americanos, eu me isolo das potências europeias e também não quero mais a influência dos europeus sobre o território americano. Correto? A letra B. Explica o significado desse lema nas relações entre Estados Unidos e América Latina. Se eu não tenho mais o interesse, ou eu não quero mais que os europeus venham para cá, eu estou privando as Américas da influência europeia. Mas ao mesmo tempo, eu quero abraçar esse território para que ele seja meu e eu possa influenciar politicamente, economicamente. Então, eu não vou ter a influência dos europeus, mas eu vou criar a influência estadunidense sobre esse território. Tá ok? Então, essa seria digamos assim, o lema, o interesse dos Estados Unidos em relação à América Latina. Correto? Já a questão 24. A questão 24, ela é um mapa, né, que mostra aqui para nós, na página 140, né, este mapinha aqui, muito bacana. Vejam só, nós vamos completar esse mapinha, certo? O conceito, o que é esse conceito que nós podemos colocar aqui? O conceito de uma etapa dominante, econômica, política e cultural sobre esse território. África e Ásia. De quem? Políticas imperialistas europeias. As potências europeias vão fazer isso para esse território. Quais são os fatores? A necessidade de mercados consumidores. A Europa necessitava de mercados consumidores, muito em função da segunda revolução industrial. Ela precisava, ela tinha necessidade desses mercados consumidores. Segundo, a busca cada vez incessante por matéria-prima. Aço, petróleo, então ela necessitava. Outro, o escoamento da população, né? Mas como é isso? Escoar a população? Sim, os centros urbanos das cidades europeias já não comportavam mais aquela quantidade de população. Então, se eu abro áreas de influência, se eu abro protetorados, se eu tenho novas colônias na África e na Ásia, eu vou levar essas pessoas para lá, criando áreas de influência, escoando a minha população. Outro ponto,
eu vou acumular o capital dessas novas áreas de comércio, aquela coisa toda, vou acumular esse capital e vou investir em infraestrutura, né? Eu vou fazer um capital monopolista, como nós vimos, um capital financeiro, certo? E também, é claro, vou disseminar a minha cultura europeia, aí o lema da questão do homem do fardo branco, certo? Países imperialistas: França, Inglaterra, Rússia, Alemanha, Itália, Bélgica, Portugal e Espanha, que vão ocupar esses territórios da África e da Ásia. Justificativa ideológica: a missão civilizatória do homem branco, certo? Essa era o slogan, essa era a justificativa ideológica, como nós já vimos em questões anteriores. Essa era a justificativa, mas ela vinha para esconder os reais desejos, no qual era a busca de criar meios de capital, a acumulação de capital, a exploração do trabalho, tudo isso estava escondido por meio dessa justificativa ideológica. Formas de dominação: nós vamos colocar as áreas de influência e também a implantação de colônias, certo? Eles vão utilizar áreas de influências na África e na Ásia e também a implantação de colônias. Aonde que vão ser essas colônias? Está bem especificado aqui nos mapas. Na África e na Ásia. Então, completando essas lacunas com essas informações que vocês podem observar, que a gente foi completando juntos, fica bem mais fácil para entender esse processo da política imperialista europeia do século XIX e também norte-americana, porque os Estados Unidos também cria sua política imperialista do Big Street, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para os nossos testes. E aí, vamos resolver os nossos testes aqui. Nós temos os testes, né, da página 142 até a página 145. São 10 testes, eles abrangem bem todo esse conteúdo do capítulo do imperialismo que nós estamos trabalhando nessa aula de hoje. O primeira pergunta é: no final do século XIX, deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo monopolista. Nesse período, situa-se a fase em que as grandes potências europeias industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de mercadorias. Esta é uma explicação para a origem do imperialismo, né? Essa não tem nem dúvida. Todas essas explicações que estão contidas no enunciado da pergunta nos fazem chegar a essa clara conclusão de que é a origem do imperialismo. Então, essa primeira questão é a letra A. A número 2, vem todo um enunciado a respeito de Júnior Boulos sobre a história da sociedade e cidadania. A pergunta é a seguinte: acerca da política de dominação imperialista europeia em diversas regiões do mundo, nos séculos 19 e 20, assinale a alternativa correta. Essa alternativa, ela retrata ou demonstra a que ponto o imperialismo se apoiava, ou uma pseudociência, segundo a qual a raça branca, a raça europeia, ela era superior às demais, como nós falamos anteriormente. Aquela ideia de civilizar as nações, as regiões primitivas. Então, a dominação de outros países, outros povos da África e da Ásia, e na América e na Oceania. Na Oceania. Então, essa é a questão 2, a resposta correta é a letra B. Tá bom? Vamos lá. A número 3 tem um enunciado, né, que a gente não vai ler para ficar mais célere. E a pergunta é a seguinte: a respeito dessa transformação ou dessas transformações, é correto afirmar que estão relacionadas à chamada Segunda Revolução Industrial, marcada pela subtração de pequenas unidades fabris por complexos industriais com processos de produção mais sofisticados e pela concentração maciça de capital para os investimentos de base. Então essa é a letra C, certo? Então marquem aí, não percam o tempo. Questão 4. O imperialismo europeu, o colonialismo, exercido sobre o continente africano e asiático, estava relacionado à ideia. Essa está muito clara. Nós acabamos de falar que é da missão civilizadora europeia e das ideologias de progresso e a superioridade racial branca. A sociedade europeia se considerava a sociedade salvadora da pátria,
a sociedade que tinha que transformar e mudar a realidade daqueles povos primitivos, certo? A questão 5 tem um texto muito bom e a pergunta é a seguinte: o texto reflete a visão europeia do colonialismo efetuado sobre a Ásia e África no decorrer do século XIX, resultado do expansionismo do capitalismo industrial financeiro. Sobre isso, nesse texto podemos dizer, estão explicitadas as concepções de superioridade da raça branca e da civilização europeia e do direito de dever de colonizar. Então, a quem devia ser essa missão? Aos europeus. De quem era o direito de fazer isso? Dos europeus. Aqui eles justificavam a civilização europeia do direito de colonizar através da superioridade da raça branca a qual eles pertenciam. Então essa questão, a número 5, letra A. Questão 6. Dentre os fatores que geram o imperialismo na segunda metade do século XIX, identificamos a busca por novas regiões fornecedoras de matéria-prima e também consumidoras de produtos industrializados europeus. Era necessário, nós já falamos isso durante toda a aula, todas essas correções de atividades. As potências europeias, elas tinham esse interesse de buscar regiões fornecedoras de matéria-prima, mas ao mesmo tempo regiões que necessitavam de consumir produtos vindos da região industrializadas, certo? Então você leva a matéria-prima, você traz o produto industrializado, certinho? Essa então é a letra D, número 6, letra D. Questão 7. O continente africano está associado hoje a endemias, AIDS, miséria, massacres de etnias, tribalismo, ditaduras, guerras civis. A origem desses problemas na África e na Ásia está... Nós falamos isso agora há pouco, numa questão anterior, que é na partida do continente asiático, no continente africano no século XIX, pelas potências imperialistas europeias, que aconteceu e acentuou as rivalidades já existentes. Quando as potências europeias pegam o mapa da África, vamos pegar o mapa da África, etnias e divisão do imperialismo. Percebam a quantidade de etnias e como ele foi dividido. Essa divisão não respeitou as etnias, não respeitou as culturas, acirrando as divergências que já existiam. Por isso, as grandes dificuldades que existem até hoje no território africano estão por consequência dessa má divisão, ou dessa situação que foi construída nesse território. Tá bom? Então, a número 7, letra A. Questão 8. O texto anterior, elaborado sob a visão de mundo dominado, aplica-se principalmente à expansão imperialista da Inglaterra na China, certo? Porque aqui cita muito a questão do comércio do ópio e os interesses desses ingleses em fazer esse comércio de um produto que o governo chinês não concordava. Então a expansão imperialista da Inglaterra na China tem a ver com essa visão de mundo dominado aplicando essa ideia, certo? Então a número 8, letra C. A número 9, temos uma caricatura, a seguir retratada, e é dessa caricatura que nós vamos responder. A pergunta: a caricatura a seguir retrata uma das experiências mais terríveis que o imperialismo produziu, ocorrida na África durante o século XIX. Essa experiência colocou em dúvida determinadas teorias tidas como científicas, muito populares na época, além de negar totalmente as justificativas ideológicas que revestiam a conquista de colônias em um dever moral para as potências europeias, certo? Então, a ideia, a primeira imagem, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês identificarem, essa imagem mostrando o homem civilizador vindo salvar a sociedade, aonde o negro, aonde aquele que estava sendo colonizado precisava se submeter ao homem branco, porque ele era o salvador, a missão civilizatória, e também do outro lado a real necessidade que ele tinha, a de buscar capital, a de desejar, a de alcançar recursos naturais, certo?
Então, a necessidade pela imagem, vocês conseguem perceber isso, tá joia? Então, a número 9 é a letra B. A número 10. Comparando as duas pinturas de Jerome no contexto da expansão imperialista do século XIX, a visão europeia do outro associava-se a uma subjetividade exótica e também erotizada. Uma visão exótica da mulher, seja ela a mulher europeia com a mulher egípcia, e também a visão erotizada de fazer a mulher um ser, um instrumento erótico. Então, essa número 10, a resposta correta, letra A. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu andei pensando em fazer essa forma de correção, uma forma mais dinâmica, uma forma mais rápida, e também colocando aqui para a gente ir conversando, e vocês param, vocês estudam, vocês anotam, estando em casa, onde vocês estiverem. Se isso der certo, a gente pode tornar isso mais frequente nessas correções de atividades, a gente vai ganhando mais tempo também em nossas aulas, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais.